Ontem a gente encerrou o Morning Show falando da convocação do técnico Tite para os amistosos da seleção brasileira contra a Alemanha e a Rússia. E hoje a gente abre o noticiário no assunto, pessoal, porque o Neto causou de novo. Deu piti, Vini? Deu piti e assim como no ano passado, então a gente já pode considerar que a seleção brasileira começa realmente de fato trilhar o seu caminho para o hexacampeonato. Já que Edgar, você apostou, porque né? Porque no ano passado o piti do Neto fez efeito para quem? Para o Corinthians, né? Que acordou, venceu aquele jogo contra o Palmeiras, depois do Neto ter ficado revoltado após uma derrota para a Ponte Preta. Então, quem sabe toda essa revolta do Neto não faça efeito também na seleção de Tite, que realmente, depois que ele fez a convocação ontem, alguns nomes como Fagner, como Rodrigo Caio, como Neto, como William José, principalmente, que nunca tinha sido chamado, causaram as mais diversas reações dos torcedores, né? Depois a gente vai analisar mais friamente essa lista, mas vamos ver então o que o Neto falou pro Tite, mostrando até, Edgar, uma camisa do seu Guarani. Vamos ver. Grande bugre. No programa dele, né? No programa dele. Solta aí, Bruno. Olha lá. Deixa eu ficar de joelho, né? Só um minuto, só um minutinho. Ô, Tite, você tá de sacanagem, né? Você virou político agora nesse país aqui, né? Você não é mais o Tite. Você não é o cara que vestiu essa camisa aqui, ó. Que teve Careca, que teve Zenon, que teve Djalminha. Camisa do Luizão, Guarani. Eu. Temos igualzinha. Eu. Renato. Você não vestiu essa camisa aqui? Você vai convocar o William José? Você tá de sacanagem? Rodrigo Caio? Você tá de brincadeira? Você vai convocar o Tyson, que tem 2 gols no ano. Aí você não convoca o Dudu. Ah, mas o Dudu não tá jogando bem, mas tem 3 anos que o Dudu tá jogando muito. Você não vai convocar o Gustavo Scarpa? Você não vai convocar o Lucas Lima? Você vai convocar o Neto? O Diego Cavalieri arrebentou no Fluminense durante 5 anos, você nunca deu uma chance. Você nunca deu uma chance. O Marcelo Groi, campeão, você tá virando político, você e o Edu Gaspar aí? Você vai querer perder a Copa do Mundo, como perdeu em 2006 em Vegas, como perdeu em 2010 na África do Sul com o Dunga, como perdeu aqui em 2014 com o Filipão. Pô, você tá de brincadeira, você, do Gaspar, vocês todos, vocês vão querer perder uma Copa do Mundo, o Felipe Coutinho arrebentando, o Neymar que pode ganhar a Copa do Mundo. Ah, mas o William José cabeceia, a minha mãe cabeceia. Ô, Datena, ele tá te copiando falar, tá de brincadeira. Tá de brincadeira. A minha mãe cabeceia, sensacional. Pois é, piti do Neto aí. Mas eu também queria... Felipe Coutinho não tá na lista? Não, tá convocado. Felipe Coutinho tá... Aliás, Edgar, é assim... O time titular do Tite tá definido, né? A gente sabe. Tanto que ele falou 15, 16 já estão, pelo padrão, pelo nível que jogam, né? E os outros são jogadores de oportunidade, como o próprio Tite diz, e que ele vem dando desde que ele começou esse trabalho na seleção, e aí ele vai definir mesmo lá na primeira semana de maio. Esses jogadores que ele chamou agora são para esses amistosos contra a Rússia e a Alemanha no dia 23 e 27 de março. Vamos pro jogador que causou mais polêmica então, o William José. Nós temos que entender também, ontem eu até falei aqui com o Beto Saad, né, porque vem logo a convocação e fala, nossa, o William José, você acaba pensando no William José do São Paulo, do Grêmio, do Santos, que realmente era um jogador muito fraco. Agora, quando você vai olhar lá pro Campeonato Espanhol, duas temporadas boas desse jogador na Real Sociedad, são 30 jogos e 17 gols, né? 28 jogos aí como titular. Então você acaba entendendo também algumas razões do Tite, que também está buscando um jogador ali nessa característica de centroavante, um jogador um pouco mais diferente, de presença diária, melhor no cabeceio até, né, do que o Gabriel Jesus. Então o Tite está buscando aí algumas opções. Teria ali o Jonas também do Benfica, muita gente falou no Jô, né, mas o Jô acho que acabou perdendo essa chance quando saiu do Corinthians e foi jogar no Japão. Talvez o nome que mais tenha ficado fora de contexto aí tenha sido o Rodrigo Caio, zagueiro do São Paulo, até porque ele chamou 5 zagueiros, né? Então acho que ele vai fazer até um teste aí entre Rodrigo Caio e Jeromel do Grêmio, que tá realmente merecendo, mas o Rodrigo Caio não vem de uma boa temporada. O Fagner também é um jogador questionável? Mas dentro do Brasil, quem é o melhor lateral direito aqui no Brasil? É o Fagner. Então você teria talvez uma opção que seria o Danilo do Manchester City, mas também não foge muito. Então assim,
absurdo, a gente não vê muito nessa lista do Tite, não. E foi isso que eu conversei também hoje cedo com o Bruno Prado, comentarista aqui da Jovem Pan, que falou: existe ou não existe absurdo na lista do Tite? Bom, absurdo não tem nenhum. Claro que cada pessoa tem a sua opinião. Acho que se a gente aleatoriamente escolher 10 pessoas que acompanham o futebol, a seleção brasileira, cada um vai fazer uma lista e teremos diferenças em todas as listas. Mas não tem nenhum absurdo. Acho que o que acontece muitas vezes é as pessoas não conhecerem o jogador. E aí não é culpa do jogador, é culpa da pessoa. E não tem problema não conhecer, né? Hoje os caras estão espalhados pelo mundo. Mas eu acho que ao invés de bater no cara, muitas vezes para esconder que não conhece, é melhor você admitir e falar: não, vou ver, vou observar e depois eu tiro uma conclusão. Então absurdo não tem. Anderson Talisca, William José, o goleiro Neto, os caras que foram convocados têm se destacado no futebol europeu. Acho que o nome que mais chama atenção da parte de maneira negativa é o Rodrigo Caio, pelo momento que ele vive no clube. E o clube dele também não ajuda nem um pouquinho no caso do São Paulo. Mas absurdo não tem nenhum, não. Por exemplo, ele falou aí dos nomes. Talisca, joga no Besiktas da Turquia. Então, quer dizer, poucos veem os jogos do Besiktas, né? Do William José também, ali na Real Sociedad. Muita gente pediu o Luan do Grêmio, que realmente é um jogador que vem em boa temporada, foi considerado o melhor jogador da Libertadores no ano passado, mas pelas informações que se tem, é um jogador que não se alinha às características de futebol, características de jogo que o Tite gosta. Né? O Tite gosta de jogar num 4-1-4-1 ali, com pontas abertas, as infiltrações dos volantes, o jogo de triangulação, e o Luan faz um jogo parecido ali no Grêmio, joga mais atrás desses volantes, um jogo de flutuação. Então por isso que talvez ele não tenha essa oportunidade. E o Tite está preocupado também, porque você lembra daquele jogo, Edgar, contra a Inglaterra, que foi 0-0? Sim. Que a Inglaterra colocou aquela linha defensiva lá que a seleção não bloqueou, conseguiu. Então o Tite está pensando em jogadores que possam ajudar ele a furar esse bloqueio, né? E esses testes agora vão ser importantes, principalmente o contra a Alemanha. Agora, só para terminar, não sei se você viu ontem a pergunta do repórter Silvio Barsetti, do portal Terra, para o Tite, fugindo um pouquinho dessa história de convocação e falando sobre a alta cúpula da CBF, né? O Tite é um cara muito ético, muito direito, a gente sabe. Quando ele assumiu até a seleção, ficou aquela pergunta: mas o Tite falou que era contra, ali o Marco Polo tá na CBF e agora assume a seleção, aí ele quis separar uma coisa da outra, né? O futebol disso. Mas o Silvio Barsetti fez uma pergunta competente, até importante, porque a CBF esses dias elegeu aí apenas um candidato lá para as próximas eleições, e na calada da noite, né, com o aval ali das federações, sem a participação dos clubes. Então ele quis saber qual que era a opinião do Tite sobre isso. Tite não gostou muito da pergunta, vamos ver. Tite, Silvio Barsetti, portal Terra, aqui, a sua extrema esquerda. Tite, a pergunta é sobre Copa do Mundo. Num momento em que a Copa se aproxima, né, todas as atenções estão voltadas para o evento, que é o maior evento do futebol mundial. E no momento que se aproxima da Copa, a gente vê, mais uma vez, a diretoria da CBF usar de um artifício que não é ilegal, mas soa como imoral, como indecente, que é de coletar 20 assinaturas de presidentes de federações na calada da noite para impedir que haja um grupo de oposição, uma chapa de oposição na próxima eleição da CBF. Isso foi feito excluindo totalmente os clubes do processo. Então, como digo, uma decisão indecente, imoral, que não impede o Rogério Caboclo, que está aí na sua frente, né, na primeira fileira, que vai ser o futuro presidente da CBF, de viajar para o exterior com risco de ser preso. Ele pode viajar. Eu queria saber de você se causa embaraço para você, que faz um trabalho tão ético, tão correto, né? É um trabalho tecnicamente quase perfeito, que comanda um grupo também muito bom, em condições de ganhar a Copa do Mundo. Se essa situação política do comando do futebol brasileiro, que transforma o futebol brasileiro numa latrina, se isso causa embaraço para você. Silvio, eu não gostaria de receber essa pergunta que tu estás fazendo aqui nesse momento, porque eu acho que o momento ele não é propício a essa situação e essa colocação. Estou abrindo o meu, ele não é. Se um compromisso teve e nos foi dado por toda a direção no sentido de desenvolver o trabalho na seleção brasileira, ele deva ser com os seus elogios e críticas pertinentes a ele. E todas as condições para que nós desenvolvêssemos o nosso trabalho nos têm dado. E é uma responsabilidade que a gente tem
em dar o melhor para a seleção, em ser transparente, em ser ético, em primar por saúde, passar princípios importantes para quem está nos ouvindo e não achar que o nosso principal jogador tem que vir jogar na seleção brasileira de qualquer jeito, de qualquer forma, porque tem que ganhar, porque tem... Cara, tem um pouquinho de discernimento. Nós procuramos e nós queremos colocar todos esses aspectos a vocês e ficar atento e ter o foco na qualidade técnica, na preparação dos jogos, em estar bem preparado, fortalecido, aproveitar esse tempo que nos foi dado para encontrar as verdadeiras possibilidades, soluções da equipe. Por exemplo, eu estou com o Guilherme e o Amadeu e nós estivemos conversando a respeito de situações importantes de atletas e táticas importantes para projetar. Isso tudo é um combustível importante para nós. Essa é a essência. Claro que outros fatores podem ser abordados em outro momento, de outra forma, com outras pessoas. Olha aí. Deu uma fugida. Assim, você até entende também, né, Edgar? Porque ele tá. Você tem que se pôr também no papel do Tite. O que ele vai falar, né? Ele vai atacar lá o principal chefe dele, até num momento como esse. Teve gente que achou que ele perdeu também a oportunidade de dar uma resposta, de fazer uma crítica. De forma mais contundente. Entendo o Tite. A única coisa que eu discordo dele é do momento da pergunta. O repórter tá no direito de fazer a pergunta no momento que quiser. A pergunta foi excelente, mas o Tite também deu a resposta que tinha que dar, Edgar.